Estamos a abrir nossa quinta aula do terceiro módulo. Tema de hoje, psicanálise contemporânea. Vamos olhar de perto a presença da psicanálise hoje no nosso mundo. Nós já fizemos, desde o início, uma caminhada pelo universo da psicanálise. Hoje nós haveremos presentes em escolas diversas, em tendências diversas. O importante é que nós tenhamos uma visão do conjunto da psicanálise. Ontem nós estivemos aprofundando um pouco mais a psicanálise e com certeza hoje continuaremos na mesma perspectiva. Já falamos do diálogo da psicanálise com a cultura, do diálogo da psicanálise com a política, do diálogo da psicanálise com a religião ou as tradições religiosas. Hoje vamos nos dar conta da presença dela no nosso dia a dia. Então, como sempre, garantam um ambiente adequado. Certamente você está a abrir o nosso vídeo aula, quinta aula, terceiro módulo, tema psicanálise contemporânea. Ambiente adequado, longe de barulho e das preocupações externas. Faça a nossa respiração clássica, aquele exercício de respirar e expirar, caso você venha de um dia agitado, para conseguir um relaxamento, uma concentração. Se for o caso, pause o vídeo, faça os exercícios de concentração e vamos entrar no universo da psicanálise. Dando continuidade e começando com o nosso pensamento de efeito do dia. Atos de amor e de cuidados a outras pessoas fazem você viver muito mais. Atos de cuidados e amor a outras pessoas fazem você viver muito mais. Pense nisso. Pense nisso. Farei depois em anexo o texto dessa reflexão para que vocês possam desdobrar e depois, em um segundo momento, refletir os vínculos desse pensamento com a perspectiva psicanalítica. Nós estamos a começar então psicanálise contemporânea. Observem o quadro, ele é muito sugestivo. Nós estamos diante de uma arte futurista, Passarei a vocês depois também um anexo para uma compreensão melhor do lugar dessa arte no mundo de hoje. Observem a cena, provavelmente se trata de uma terapia em grupo. Estamos no clima da psicanálise. Mais uma vez lembrando, nós temos uma turma significativa fazendo curso de psicanálise, cada um com os seus próprios interesses. E eu dizia na última aula, o interesse de cada um implica numa determinada responsabilidade. A depender do que você busca com os conhecimentos e com esse curso, você entenderá que o tempo necessário, o mínimo necessário, deve ser garantido. Nós estamos trabalhando de um modo didático, pedagogicamente saudável, a ideia de caminharmos juntos com todos aqueles que aqui se encontram. Não desanimem, não alimentem bloqueios, não alimentem preconceitos e, ao experimentar a psicanálise,
a procure de uma forma livre, aberta, com muita receptividade. Você não pode imaginar o bem que isso fará em sua caminhada. Então vamos lentamente, sem muito atropelos, vamos discorrer. Provavelmente aqueles que aqui já chegaram já têm posse de um repertório, têm posse de um conceito, têm posse de um universo mínimo necessário para acompanhar a apresentação de hoje, quase que uma síntese da nossa caminhada. Então, vamos dar início pelo nosso famoso mapa mental. Vejam vocês, nós estamos no cenário atual da psicanálise. Pelo nosso mapa, vamos ver se eu consigo movimentar esse material para que a gente perfeito. Cenário atual da psicanálise, vamos identificar as colunas mestras, uma visão da teoria e prática, uma visão da integração da psicanálise com outras disciplinas, a diversidade, a multiculturalidade, uma perspectiva, uma iniciação, os desafios do mundo de hoje contemporâneos, a questão da formação do profissional e da educação e perspectivas futuras. Vocês vejam que com o terceiro módulo quase se apresenta com uma síntese de todas as provocações feitas durante a nossa caminhada. Nós já estamos na 5ª aula e provavelmente antes de terminar o mês de dezembro estaremos a fechar o terceiro módulo. A partir de janeiro entraremos nas temáticas do legado de Freud. Então essa visão aberta de tendências, de abordagens, de escolas, todas com influências do legado de Freud, dos elementos básicos da teoria psicanalística freudiana, todos esses elementos nos ajudarão em nossa caminhada. Quanto à teoria e prática, vejam teorias contemporâneas, o que nós encontramos hoje em termos de tendências na psicanálise. Nós vamos encontrar a psicanálise relacional, já abordamos em aulas passadas. Vamos abordar a neuropsicanálise, que não mergulhamos ainda dentro dela. Vamos trabalhar com a psicanálise intersubjetiva. Sabemos da psicanálise voltada para a subjetividade. Vamos pensar em uma teoria voltada para a intersubjetividade. Abordaremos a psicanálise existencial. Então, teorias contemporâneas que estão aí no mercado. Técnicas modernas, eu sempre tenho dito a vocês, nós estamos diante de uma pluralidade, nós temos diversas tendências, diversas escolas em psicanálise. Na medida da nossa caminhada, você vai se identificando mais com uma ou outras escolas, provavelmente ao final do curso você fará a sua escolha. O importante é sempre lembrar que a prioridade do nosso curso de psicanálise, nesse primeiro momento, é fornecer informações e formações necessárias para uma iniciação no legado freudiano, na teoria psicanalítica freudiana. Toda a complementação feita, o enriquecimento feito, vai na direção de melhorar o nosso cenário, melhorar o nosso repertório. Eu só posso ter certeza da minha escolha quando eu tenho um universo à minha disposição. Diferentemente, já disse a vocês da minha formação, que foi uma formação clássica, uma formação tradicional, conservadora, onde eu mergulhei em Freud do começo ao fim, de uma forma linear, começo, meio e fim. Apenas Freud. Era a proposta do curso e o curso se circunscreveu ao Freud. Nós estamos fazendo uma proposta diferenciada, não estamos a fazer a sequência de uma proposta tradicional, estamos trabalhando tudo ao mesmo tempo. Por isso que é importante que você tenha teu bloco de anotações
para você ir registrando sempre que aparecer um conceito novo, uma abordagem nova, um autor novo, um teórico novo, para que você possa ir organizando o seu arcabouço psicanalítico. Então, teremos uma visão das teorias contemporâneas. Vocês percebam psicanálise relacional, neuropsicanálise, psicanálise intersubjetiva, psicanálise existencial, correntes e escolas. Técnicas modernas, vejam, uso da tecnologia cada vez mais presente, sessões online, desde que tivemos a crise coronavírus. O trabalho de terapia, de psicanálise, desenvolveu rapidamente via sessões online. Temos técnica de exposição, mindfulness e técnicas narrativas. Vamos avançando aqui um pouquinho, aqui apenas uma sensibilização, integração com outras disciplinas. Já dissemos a vocês ao longo da nossa caminhada, a psicanálise não pode pensar a realidade psicanalítica de modo isolado. Precisa dar as mãos, precisa trabalhar de uma forma interdisciplinar. Então, nós temos hoje a presença da neurociência cada vez mais forte em diálogo com a psicanálise. Então, estudos sobre a consciência e o inconsciente, de uma forma, do ponto de vista da neurociência, de uma forma objetiva, do ponto de vista da psicanálise, do ponto de vista da subjetividade. Muitas pesquisas a neurociência tem feito em relação à memória e traumas, muitas pesquisas a neurociência tem feito no funcionamento do cérebro. Então, muito significativa a presença da neurociência de mãos dadas com a psicanálise. Temos que considerar a psicologia do desenvolvimento, desde sempre, mas uma atenção especial à psicologia do desenvolvimento, principalmente nos primeiros anos de vida. Vocês viram a proposta do Freud. Outros teóricos, discípulos de Freud, também apresentaram propostas com relação às experiências, às primeiras experiências na vida da infância e da adolescência. Psicologia do desenvolvimento também aborda a questão da teoria do apego, estudos sobre o apego e desenvolvimento do self. O self é aquela ideia do eu no conjunto, na totalidade, não um eu isolado, mas um eu no conjunto. Freud, quando trabalha o eu numa perspectiva do inconsciente, numa perspectiva de desejos e memórias reprimidas. Esse é o caminho do Freud. Outras disciplinas, antropologia e sociologia, já fizemos uma abordagem quando falávamos do diálogo da psicanálise com a cultura. Apareceu algumas provocações. A cultura tem uma influência significativa na formação da nossa identidade, na formação da nossa psique, da nossa estrutura. Antropologia e sociologia oferece à psicanálise muitos dados para se entender os contextos sociais. Avançando um pouquinho mais, falando da diversidade, multiculturalidade, uma questão muito forte nos nossos dias, a psicanálise precisa abordar questões de gênero e sexualidade. Nós já tivemos uma iniciação nisso. Psicanálise queer, psicanálise feminista será abordada e precisamos dar um mergulho para melhor compreensão. Psicanálise e diversidade étnico-cultural, já vimos isso no diálogo com a cultura, mas é muito importante nos darmos conta dessa diversidade étnico-cultural. Por isso eu dizia na aula passada, aqueles e aquelas que carregam preconceitos étnico-culturais, precisam fazer uma revisão e uma ressignificação. Nossos valores, nossa visão de mundo, nosso sentido de crença ou experiência de tradições religiosas não podem interferir no nosso trabalho
na prática psicanalítica. Aqui falando também da diversidade, psicanálise pós-colonial. Teremos tempo para uma imersão. Falando dos desafios contemporâneos, sempre nós nos defrontamos com as críticas científicas, até onde a eficácia e a evidência passam na peneira científica, e é bom sempre estar acompanhada pelo olhar científico, e o diálogo da psicologia, sempre baseado em evidências. Com relação à sensibilidade e à relevância social, cada vez mais democratizar o acesso à psicanálise. É uma das bandeiras do nosso curso, democratizar o acesso à psicanálise. Todos, um grupo significativo que tenham acesso à cultura psicanalítica. E depois, psicanálise e políticas públicas de saúde mental. Ela é muito presente e muito forte. Gostaria de fazer um lembrete pedagógico. Quando nós abrimos o nosso leque, quando nós abrimos o nosso horizonte, é para sinalizar a vocês, em termos de habilidade e competência, em quais frentes ou em qual frente você tem interesse de atuar como profissional. Você será um psicanalista e você precisa escolher uma frente de trabalho, um nicho de trabalho. Por isso, essa abertura que se tem, que se apresenta, ela é muito significativa no sentido de abrir um cenário para que você possa se encontrar. Com relação às instituições e em relação à formação, nós estamos no momento falando a partir de um centro de formação, de um lugar de formação, preocupado com a aprendizagem, preocupado com a prestação de serviço. Então, nós temos no mercado centros de formação psicanalítica tradicionais e modernos. Eu disse a vocês, eu me formei tradicionalmente. Estou apresentando a vocês uma proposta de uma formação já dentro de um viés de modernidade. Considerar muito a interdisciplinaridade na formação, não ser obtuso, não ser um homem, um profissional de apenas um livro, de apenas um teórico, é muito importante. Eu sempre e a vida toda adotei uma postura. Quando eu fazia a opção por uma linha de trabalho, ou uma linha educacional, ou uma linha psicanalítica, eu sempre dei atenção para aqueles que a criticavam, para saber das fragilidades. Em sabendo das fragilidades da linha que eu assumi, sempre tive melhores condições de trabalhar as fragilidades. Todas as correntes têm potencialidades, todas as correntes têm fragilidades. A partir do momento que você escolhe uma corrente, você deve agregar valores a ela. Desenvolvimento profissional, importante, sempre batendo na tecla. A educação, uma vez começada em psicanálise, não para nunca, jamais. A vida toda, leituras, a vida toda se entretendo com a literatura psicanalítica. E aqueles que forem para a especialização e avançarem para níveis intermediários e complexos, continue se beneficiando desse universo que é muito rico. Quanto às inovações tecnológicas, a gente se dá conta cada vez mais da presença significativa da realidade virtual e cada vez mais presente nas terapias. A gente se dá conta das plataformas digitais para análise de dados psicanalíticos. É um mundo novo e nós precisamos aprender a andar por ele. Psicanálise e ecologia, teremos tempo para mergulhar também por aí. Impacto das questões ambientais na saúde mental. Hoje, cada vez mais, a preocupação. Psicanálise voltada para o meio ambiente, interessante. E do ponto de vista da globalização da psicanálise, quando nós tivermos já um arcabouço, um cardápio mínimo necessário, estaremos a olhar o mundo, como está a psicanálise no mundo.
Então, adaptação de práticas a diferentes culturas e idiomas. Bom, esse aqui é o contexto do nosso mapa. Depois eu disponibilizo a vocês, sempre a olhar esse universo nosso. Então, vamos entrar no nosso tema de hoje. Considerando, então, nosso objetivo de hoje, psicanálise contemporânea. Estamos diante de um quadro futurista, traços futuristas. Faremos uso dessa arte hoje. Observem, trata-se provavelmente de uma terapia grupal. Diferentemente de outras vezes, vocês vão se dar conta agora na sequência dos slides, eu passei a explicar o quadro que se segue da pintura. Uma breve explicação da pintura, detalhes, cores, luzes, simetria, assimetria, para melhorar a nossa compreensão. Quando nós atingirmos o slide da explicação, eu não vou parar nesse slide, eu simplesmente vou avançar. Por quê? Porque essa explicação em detalhes da pintura, vocês poderão acessá-la quando estiverem no estudo individual. Aqui, como se trata de apresentar um vídeo-aula, eu não posso trabalhar esses detalhes, até porque o nosso tempo não vai permitir. Mas vocês terão, no momento de vocês se voltarão para os anexos de slides, e lá haverá explicação. Você leia atentamente a explicação e logo a seguir você terá acesso à pintura. Então vamos lá, vamos começar a nossa sequência. Como anda a psicanálise no mundo de hoje? Essa é a tal explicação, não vamos parar nelas. Esse sempre será o formato da explicação da pintura. Depois, com calma, vocês vão observar detalhes desse descritivo. Vamos à pintura. Estamos aqui diante da pintura e o tema, diálogo da psicanálise com o mundo contemporâneo. Observe as imagens. Interessante que você possa ir deduzindo o que se vê dentro de uma linguagem futurista. Observem detalhes e aos pouquinhos a gente vai se dando conta da melhor forma de interpretar esses quadros. Então, voltando para cá, diálogo da psicanálise com o mundo contemporâneo. O que nós queremos mostrar com isso? Hoje, no mundo nosso de hoje, a psicanálise tem um lugar especial, esse mundo contemporâneo, um lugar significativo. Pela nossa caminhada, nós podemos dar conta de que enxergar o mundo com os óculos, na perspectiva, com os olhares da psicanálise, é uma forma de melhor compreender a realidade e compreender a nós mesmos. Autoconhecimento, autocompreensão. Falamos de Freud, final do século XIX e começo do século XX, a grande descoberta, a psicanálise voltada, explorar a mente humana, revelando insights, desejos, medos e funcionamento do inconsciente. Essa era a tese freudiana. Veja que Freud tem uma proposta muito clara, entendendo que no inconsciente se encontram desejos reprimidos, medos escondidos, e nós precisamos aprender a dialogar com o nosso inconsciente. Avançando, explicação do próximo quadro, conforme dito, não vamos parar aí, vamos em frente. Observem o quadro, trata-se de mudanças sociais e culturais, algumas imagens de fácil interpretação, alguns símbolos, algumas formas geográficas, geométricas, espaços, cores,
Então veja, mudanças socioculturais. Nós estamos a viver um mundo em mudanças, cada vez mais próximas da gente, cada vez mais significativas. Eu tenho dito, a minha experiência de adolescência, a minha experiência de juventude foi feita num mundo bem diferente do mundo de hoje. Nós estamos vivendo uma era digital, nesses últimos 20 anos, com impacto significativo no nosso dia a dia, com impacto significativo na formação da nossa identidade. Estamos diante de novos desafios, estamos diante da influência das redes sociais, que tem um impacto na formação da nossa identidade e na expressão do nosso self. Vejam o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, a nossa presença da infância, a presença da adolescência, a presença da juventude, a presença do pessoal na sequência de 20, 40, 60, 70 anos, experimentando a era digital. Com isso, a psicanálise também se adapta para compreender melhor essa nova realidade, a realidade do mundo virtual, que tem um impacto e que interage com o inconsciente. Tenho a impressão de que cada vez mais a psicanálise vai se fazer presente. Cada vez mais a psicanálise vai se fazer presente diante desse mundo, diante das mudanças que esse mundo apresenta. Um impacto enorme no inconsciente, na psique de cada um, na personalidade, na estrutura de quem somos nós e para onde caminhamos. Explicação não é necessária no momento. Mudanças sociais e culturais. Observem a pintura, sempre possibilidade de caminhos diferentes. Pense, nesse mundo digitalizado, mundo virtual, nossas relações conosco, nossas relações com a máquina, com os equipamentos que cada vez mais nos conduzem a uma experiência da individualidade. Existem cenas bizarras, não é isso? De restaurantes, de diversos lugares, onde as pessoas se encontram em lugar de uma relação física, todas com seus celulares. Almoços, jantares, banquetes. É esse aparelho que melhor tem a nossa atenção. Então, observem. Era digital, identidade, impacto enorme. A nossa maneira de interagir precisa ser repensada. As redes sociais têm um impacto na nossa formação, na nossa personalidade, principalmente de adolescentes e jovens. É muito comum famílias elaborarem combinados de quando e como se usa o celular em casa. De preferência em refeições, jamais. Em eventos de família, jamais. Mas são normas, são combinados, cada qual com suas limitações. Nós estamos experimentando um mundo onde nós precisamos, do ponto de vista virtual, nós nos apresentamos, nos expomos e precisamos ser curtidos, precisamos ser validados. Quantos casos de cancelamento, quantos casos de desespero. Por quê? Porque essa relação virtual afeta o ego, afeta o self. Olha esta onda que precisa ser ressignificada cada dia. Psicanálise e tecnologia, existe um impacto muito forte no inconsciente? Sim, muito forte.
A psicanálise está interessada em se dar conta do excesso desses dispositivos. E a exposição à mídia, porque tem interferência nos nossos pensamentos, nos nossos desejos e nas nossas ansiedades. Pense nisso. Breve explicação. Globalização e individualidade. Cada vez mais. Conversas de bar, conversas de Uber. O mundo onde nascemos não é o mundo onde ficamos. A cidade onde eu nasci não é a cidade onde provavelmente não viverei e não morrerei. O mundo está globalizado. Cada vez mais se muda o conceito de identidade, de brasilidade, de pátria, porque o nosso universo é o planeta Terra, por enquanto. Globalização e individualidade. A globalização é um fenômeno, o mundo está conectado ou interconectado. Isso gera sentimentos de alienação e perda de identidade cultural. Parece-me um paradoxo. Quanto mais conectado, tanto mais a experiência da alienação se apresenta. Quanto mais nos conectamos com os aparelhos, tanto mais nos distanciamos das relações físicas das pessoas. Então, a psicanálise está preocupada com essas mudanças porque elas influenciam a psique individual. Ela procura entender esses fenômenos porque interferem nos sentimentos. Muita gente se isolando, muita gente em crise de pertencimento. Já comentamos isso em aulas passadas. Uma pessoa que sai de uma cidade pequena e passa a viver numa cidade grande, começa a questionar a sua identidade, o seu pertencimento. Quanto mais experimentamos a realidade virtual, tanto mais nos afastamos da realidade física, tanto mais nos isolamos, tanto mais nos tornamos frágeis em relação aos nossos sentimentos. Se na época de Freud se falava muito de histeria, hoje nós falamos muito a palavrinha do dia, depressão. Atenção. Mudança nos papéis de gênero, significativo. Olha aí a importância da presença da psicanálise para trabalhar toda essa evolução. A evolução nas normas de gênero e sexualidade é uma área significativa de interesse da psicanálise. A psicanálise se volta para a compreensão das mudanças nos papéis de gênero que impactam o desenvolvimento psíquico, impacta as relações interpessoais. Portanto, você psicanalista, você estudante em psicanálise, lembre-se, deixe seus preconceitos na gaveta, ressignifique seus valores, ressignifique sua visão de mundo. Nós estamos num processo de mudança intenso, e precisamos acompanhar as mudanças. Mediação da realidade virtual. Cada vez mais nos fazemos presente dentro das realidades virtuais e dentro da imersão em mundos digitais. A psicanálise se volta para essa realidade virtual e procura se dar conta o que modifica em nossa percepção de nós mesmos e do mundo. Ela também está focada, preocupada com a nossa capacidade de distinguir entre real e virtual. Eu sempre gosto daquela série de passagens que eu já citei a vocês, mas que é um clássico da prosa, de seminários e palestras, aquela bendita mãe andando com seu bebê num shopping, e alguém olha a criança e fala, mas que criança linda! E a mãe, dentro desse mundo da realidade virtual, diz à amiga,
Você não viu nada. Aqui no carrinho, ela está toda lambuzada, comida, chocolate, roupa suja. Você precisa ver a foto do meu filho ou da minha filha. Que coisa mais linda. Tempos modernos. Avançando. Explicação. Desafios modernos. Que nós temos? Observe a imagem. A explicação nós já pulamos por interesse próprio nosso mesmo, de dinâmica, de trabalho, de exposição. Vocês terão depois oportunidade de checar detalhes. Os desafios modernos são muitos. O mundo contemporâneo apresenta desafios singulares e a psicanálise precisa estar atenta. Hoje nós experimentamos todos os dias no nosso ombrear, nas pessoas que nós acotovelamos, pessoas que convivem conosco no dia a dia. Nós experimentamos a ansiedade na fala, a depressão, o estresse. E a psicanálise tem instrumental para trabalhar esses problemas, mais do que nunca. Dizia a vocês, existe do ponto de vista estatístico um número impactante em relação à ansiedade, depressão e estresse. Também a psicanálise não só se volta às pessoas, à psique numa perspectiva individual, coletiva, mas também se volta para o impacto do capitalismo e da globalização, que tem uma interferência na psique individual e coletiva. É significativo. Então, a psicanálise precisa fazer a leitura da realidade, do impacto do capitalismo e da globalização. Dizia nas primeiras aulas, a maneira como o nosso mundo se organiza, onde cada vez mais um grupo minoritário toma decisões, um grupo minoritário concentra os lucros, um grupo minoritário diz o que é certo, o que é errado, para uma maioria que se torna refém dessa realidade. A psicanálise é um campo enorme para a psicanálise se fazer presente e procurar agregar valores, procurar agregar mais humanidade. Vamos avançando, explicação do próximo. Desafios modernos. Desafios modernos, observem um pouco da imagem. Quem experimenta grandes metrópoles já se acostumou a ver cenas semelhantes a estas. A presença da ansiedade e da depressão. Ela é muito forte na psicanálise de hoje. Se você abrir o teu computador, o Google, colocar psicanálise e depressão, você vai ter uma biblioteca de informações. Como esses fatores modernos, como as pressões sociais, profissionais, influenciam o surgimento desses transtornos. Eu cheguei a experimentar nos últimos anos de minha vida ativa no mercado como aquele controle de desempenho por metas é um suicídio pedagógico. Como o controle de metas, onde você se apresenta na empresa e você recebe uma programação, você recebe uma orientação e você tem que atingir aqueles pontos, você tem que atingir aqueles níveis para a sua sobrevivência. Imagine a vida dos profissionais, a vida dos executivos, a vida daqueles que trabalham em empresas médias e grandes e multinacionais. Uma loucura. Daí, a explicação pela presença significativa da ansiedade e da depressão. Junte-se a isso o estresse e a vida urbana superagitada. A vida nas cidades modernas, um ritmo acelerado, provocações e estímulos diretos, também oferece um nicho para a psicanálise.
olhar esse ambiente muitas vezes não saudável, que gera estresse crônico e cria problemas psicológicos, justifica a presença de profissionais da psicanálise atentos a esse fenômeno. Avançando, breve explicação. Impacto do capitalismo, já nos iniciamos nesse desafio. O capitalismo se volta ou tem o foco no materialismo e na produtividade e tem um impacto significativo na saúde mental. É para a psicanálise um campo enorme de investigação, pressão por sucesso e acumulação de bens. Pode levar a distúrbios emocionais e espirituais? Pode. Observe a nossa sociedade. Essa correria, que é uma correria doentia patológica. Já me dei conta de muitos e conheço muitos que estão abandonando grandes metrópoles, que estão abandonando multinacionais, grandes empresas, grandes carreiras, porque querem uma vida saudável. Melhor ganhar menos e viver mais. Melhor ganhar menos e ter uma saúde favorável. Impacto do capitalismo. Mudanças climáticas e ansiedade. É uma preocupação? Sim, cada vez mais. Eu estou falando aqui de Florianópolis, impressionante nesses últimos tempos, os fenômenos da natureza. Com certeza, o homem, o ser humano, interferiu demais na natureza e a natureza se revela, se expressa. Nós entramos no seu caminho, na sua rota, no seu ciclo, criando impedimentos. Crescente preocupação com as mudanças climáticas, impacto no futuro, gera ansiedade. A psicanálise pode olhar isso de perto e agregar valores ao bem-estar mental e emocional. Tecnologia e isolamento? Sim, já comentamos. A dependência da tecnologia é uma fonte potencial de isolamento social. Se a gente não se dá conta, a gente passa o dia todo em frente a uma telinha, ou Note, ou Mac, ou televisiva, ou celular. A relação com a tecnologia cria um isolamento social. A psicanálise pode ajudar a entender essas interações humanas, entender essas conexões digitais. Muitas delas se tornam doentias. A psicanálise se faz presente. Avançando. Diversidade e inclusão. Um outro campo de atuação da psicanálise. Nós dizíamos no começo do nosso curso, nós temos interesse de caminhar com todos que nos procuraram. A nossa proposta é uma proposta de inclusão, uma psicanálise inclusiva para todos os interesses, desde que faça sentido, desde que se tenha tempo, desde que se tenha paciência, mas é uma linguagem, é um portal. São óculos que permitem uma leitura da realidade, uma leitura com mais sensibilidade, uma leitura com mais informações. Infelizmente, na cultura brasileira, esse acesso não é dado a todos. A gente se dá conta da ausência da psicanálise no mundo da educação, a gente se dá conta da ausência da psicanálise no mundo das tradições religiosas, a gente se dá conta da ausência da psicanálise no mundo das governanças, no mundo dos empresários, das empresas, das multinacionais. A experiência de olhar de perto, essa experiência pedagógica que nós estamos a fazer, nos sinaliza cada vez mais da importância e do lugar da psicanálise no sentido de agregar valores, de agregar mais qualidade de vida, mais qualidade mental.
para o mundo de hoje. Então, a psicanálise contemporânea está atenta à diversidade e à inclusão. Todos temos o direito de existir e entender que a nossa existência é alimentada pela procura da felicidade. Quando a gente põe na balança a nossa experiência de coisas boas ou coisas ruins, ou de acertos ou de erros, a gente se dá conta que a balança sempre pesa pelo lado das coisas boas, pelo lado dos acertos. Portanto, os não acertos, as coisas não boas, fazem parte da vida da gente e são sempre passageiras. Então, reconhece-se a necessidade de entender cada vez mais fatores como raça. Veja quantos conflitos no mundo, diversos continentes, diversos países, conflitos de raça, preconceitos de raça, preconceitos de gênero, diversos países, inclusive aqui onde nós estamos, preconceito de sexualidade, classe social. Todo dia a gente vê uma cena a nos provocar que tem interferência na nossa experiência psíquica. Muitas vezes influenciam de uma forma a trazer prejuízo, a desarranjar, a desconstruir a nossa autoestima. Então, a diversificação nas teorias e nas práticas psicanalíticas devem favorecer os novos desafios. A psicanálise precisa se renovar cada vez mais para atender os novos desafios. Apresentação, diversidade e inclusão, estávamos a comentar. Então, psicanálise e raça. A psicanálise cada vez mais focada em questões raciais, a explorar como a experiência de racismo e discriminação afetam a saúde mental e o desenvolvimento da identidade de cada um. Quando a gente escuta algum relato, quando a gente presencia na análise diálogos onde a ferida do preconceito racial, ela é significativa, ela deixa marcas. Psicanálise, psicanalistas, uma atenção especial para esses desafios, hoje no mundo cada vez mais se acentuando. Questão de gênero e sexualidade, o campo está abordando com mais profundidade as questões de gênero e sexualidade. Aparecem cada vez mais no dia a dia as questões de gênero e sexualidade. Há uma ênfase em entender como diferentes experiências de gênero e orientações sexuais impactam a psique. Hoje, cada vez mais. Um mundo que precisa contar com a presença da psicanálise para buscar mais humanidade, mais sensibilidade, mais respeito e garantir que um maior número de pessoas possam atingir a felicidade. Avançando, classe social e psicanálise. A classe social tem impacto na saúde mental? Tem impacto. Quando nós observamos a pobreza em contraste com a riqueza, nós encontramos situações provocadoras, situações de tristeza e de perplexidade. Muitas vezes o empobrecido é aquele que não tem visibilidade. Muitas vezes o empobrecido é aquele que não tem identidade. A nossa experiência religiosa também acontece a partir do nosso lugar social. Como é bom, então, quando se fala de mobilidade social,
de uma forma saudável. Inclusão e acessibilidade. A psicanálise cada vez mais preocupada em se tornar inclusiva, atender à necessidade da diversidade dos grupos. Isso inclui adaptações terapêuticas dentro de cada cultura, dentro das sensibilidades e das abrangências possíveis. Inclusão e acessibilidade. Todos nós somos iguais, todos nós temos os mesmos direitos, todos nós temos direito à nossa dignidade de pessoas. Psicanálise e cultura, já andamos por esse mundo, o lugar da cultura, a influência da cultura na identidade, na formação da nossa identidade, a importância da cultura na formação da nossa saúde mental. A psicanálise pode explorar diferentes contextos culturais e observar como os diversos contextos culturais têm impacto no desenvolvimento emocional e psicológico. Avançando. Diálogo interdisciplinar, já nos demos conta, lembra sempre daquelas 7 características do profissional em psicanálise, uma delas é interdisciplinaridade, cada vez mais necessidade de diálogos com bons resultados com outras disciplinas. Já sinalizamos o lugar da neurociência, da filosofia, da literatura e das artes. Essa troca facilita a compreensão psicanalítica, permite uma visão holística. Observem, por exemplo, a neurociência, que oferece muitos insights sobre os processos cerebrais, que ajudam na compreensão psicanalítica da mente. Diálogo interdisciplinar, já temos conhecimento disso, psicanálise, neurociência, filosofia e psicanálise, a relação dessas linguagens, dessas interações, provocam insights interessantes. Olha aqui uma observação destacada. A pesquisa neurocientífica sobre o cérebro está sendo usada para fundamentar e expandir conceitos psicanalíticos. Observem, quem tem interesse por essa área pode buscar mais recursos, mais artigos, mais literatura. Filosofia e psicanálise é a mesma coisa. Diálogo das duas, psicanálise e filosofia, para entender melhor a realidade, a consciência e a nossa existência. Isso nos ajuda na compreensão da nossa experiência humana. Avançando, breve explicação. Psicanálise e literatura, já comentávamos em aulas passadas, é uma frente rica de material para análise psicanalítica. Eu mesmo faço muito uso da literatura, trabalhando conflitos internos, trabalhando desejos e trabalhando identidade. Muito interessante. Psicanálise nas artes, as artes virtuais e performáticas são vistas como meio expressivos, que podem revelar aspectos do inconsciente. Observe um pouco da imagem, ainda que a gente tenha passado rapidamente por elas, vocês poderão depois contemplar cada uma das paisagens, cada uma das pinturas. A psicanálise usa formas de arte para entender melhor as emoções e motivações humanas. Nós estamos a aprender a ler na perspectiva da psicanálise e, ao mesmo tempo, estamos a aprender a ler na perspectiva das pinturas, que revelam emoções, desejos, lembranças. Ciências sociais e psicanálise. A interação com as ciências sociais, já vimos isso, e a psicanálise nos dá melhor compreensão dos fenômenos sociais e culturais e nos ajuda no estudo da mente.
breve explicação. Educação e formação. Nós estamos em tempo de formação. Dizia numa das primeiras aulas, é importante trabalhar a formação e informação, se nós temos o interesse de sermos profissionais sérios no mercado. No campo educacional e pedagógico, a psicanálise ainda não é uma presença significativa. Precisa se tornar uma presença valiosa, principalmente no entendimento da psicologia infantil, principalmente nos processos de aprendizagem. A psicanálise tem muito a contribuir. Certamente eu estou diante de muitos professores, de muitos educadores de escolas ou educadores sociais, agentes sociais, profissionais que atuam no mercado na área da educação. A psicanálise tem muito material para compreender a realidade, para trazer uma progressão, melhor entendimento do comportamento humano. Avançando, breve explicação. Educação e informação, já reforçamos bastante isso, ainda no mundo da educação formal ou informal. Muito importante essa fase do desenvolvimento infantil. É realmente uma ferramenta que ajuda no entendimento, na compreensão do desenvolvimento emocional e psicológico das crianças. O processo de aprendizagem, quando conta com o olhar da psicanálise, ajuda muito, porque a psicanálise ajuda a compreender os processos do inconsciente, a experiência no baú do inconsciente, as experiências passadas, memórias, lembranças, desejos, afetam a aprendizagem? Afetam a aprendizagem. Afeta o comportamento dos alunos e pode gerar ansiedade, medos e novos desejos. Portanto, a presença da psicanálise no mundo da educação ajuda ao educando, ajuda ao educador, ao professor, ajuda no desenvolvimento e na compreensão da aprendizagem e no desenvolvimento e compreensão do desenvolvimento humano. Avançando, breve explicação. Relação professor-aluno com a psicanálise pode ser uma relação mais saudável. Admire um pouco a nossa pintura. Nós entendemos ainda que a escola está muito tradicionalizada ainda, a escola não encontrou uma forma de se reinventar. Nós vivemos um mundo já de uma educação digitalizada, de uma educação virtual. Mesmo assim ainda carregamos uma série de lugar comum da educação tradicional. A psicanálise pode melhorar as estratégias, pode melhorar o mundo da educação. Ambiente educacional, a psicanálise pode ser aplicada para criar ambientes educacionais mais favoráveis, mais saudáveis, que ajudem no desenvolvimento emocional e intelectual dos alunos. Quanto à formação dos educadores, uma necessidade cada vez mais urgente. A gente se dá conta, eu que passei grande parte da minha vida profissional no mundo da educação, convivendo com educadores e professores, a gente se dá conta que, ainda que em tempo meu de trabalho estávamos atentos a reciclar o nosso profissional para que não educasse como foi educado, ainda existe uma onda, uma tendência muito forte de acreditar que a maneira como nos educaram é a maneira que dá melhor resultado. Importante lembrar, você que vai se tornar um profissional, a maneira que nós fomos educados, ela se explica a partir de um contexto histórico. Nós estamos num mundo completamente diferente, num mundo em evolução, foi um pouco da tese da nossa aula de hoje. Nós estamos num mundo em transformação, um mundo de novidades. E essa tese, assim como me educaram, eu educo, não faz sentido. Pense nisso, desbloqueie, mude a frequência, mude a sintonia.
Não carregue esse mantra. Do jeito que me educaram, eu educo. Não procede. Não vai garantir uma educação saudável. Avançando, breve explicação. Terapia e autoconhecimento, a psicanálise, os olhares, a nossa sensibilidade, mergulhar nas águas da psicanálise, justamente porque a intenção é tomar um banho de autoconhecimento. É uma ferramenta significativa para a terapia e para o autoconhecimento. Vocês encontrarão muitas pessoas que dirão: poxa, fazendo psicanálise, está com problemas, não está feliz? Veja o tamanho do preconceito individual e coletivo. Está fazendo análise? Nossa, o que você tem? A impressão de que a fase da vida é uma fase terrível. Eu diria, quem tem a oportunidade da análise pessoal, quem tem a oportunidade do conhecimento, de uma formação em psicanálise, considere-se um privilegiado para os tempos de hoje. A formação psicanalítica não é dada à maioria das pessoas. Infelizmente, se trata ainda de uma educação de escola, uma educação para grupos minoritários. Daí a bandeira da empresa Celubi Braf de garantir uma educação para o maior número possível, uma formação que se volte para a pessoa mesma, no sentido de erudição, no sentido de mais conhecimentos, no sentido de um idioma a falar a mais para interpretar a realidade. E aqueles que vão se profissionalizar, uma oportunidade de levar aos analisandos a oportunidade do autoconhecimento, a oportunidade de bem dizer a vida. Avançando, breve explicação, estamos a terminar o nosso trabalho, chegamos nos 60 minutos, terapia voltada para o autoconhecimento, um espaço terapêutico de excelência. A psicanálise tem esse privilégio, esse mérito. A psicanálise promove a ressignificação das histórias pessoais, a ressignificação dos conflitos e a ressignificação dos padrões de comportamento, aqueles que são favoráveis pela continuidade e aqueles padrões de comportamento não favoráveis desconstruídos. O autoconhecimento gera satisfação, o autoconhecimento gera felicidade, o autoconhecimento gera autoestima, autovalorização. Quando a gente compreende nossas motivações, quando nós compreendemos nossos desejos, quando nós compreendemos o nosso medo, quando nós compreendemos, nós superamos. A condição para superar é compreender. Avançando, com isso estamos a terminar o nosso trabalho. A terapia é um processo de cura, de ressignificação, ajuda aos indivíduos a trabalhar traumas, ansiedades e outros problemas psicológicos. Diria, a psicanálise não se volta para um nicho específico, porque, na verdade, todos os mortais, todos os seres humanos experimentam traumas, experimentam ansiedades, experimentam problemas psicológicos. Só que com uma diferença. Existem aqueles que querem, reconhecem que precisam se deixar trabalhar, se deixar ajudar. Existem aqueles que são autossuficientes, que entendem que uma escolha a partir da subjetividade, a partir da autossuficiência, pode conduzi-los. Dinâmicas inconscientes, a psicanálise explora,
porque elas influenciam o comportamento e as relações interpessoais. Para que a gente possa se compreender e compreender os outros, nós podemos experimentar o exercício da psicanálise. Desenvolvimento pessoal. Finalmente, a psicanálise é uma ferramenta poderosa que nos ajuda no nosso desenvolvimento pessoal. Ajuda as pessoas a viverem de maneira mais autêntica e realizada. Hoje mesmo, com o pensamento de abertura, eu dizia a vocês, não é isso? Atos de amor e de cuidados, a outras pessoas fazem você viver mais feliz. Atos de amor e cuidados a outras pessoas fazem você viver mais feliz. Aquela sensação de bem-estar, de bem viver. Paramos por aqui.